Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mika e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os últimos lançamentos mais sensuais e que você também precisa ficar de olho. Tá sendo tanto lançamento, tanta coisa legal surgindo aí nos últimos dias, nos últimos meses, que eu até fico perdida de tanto livro, tanta história para adicionar na wishlist. Mas nesses últimos tempos eu acabei finalizando 3 dos lançamentos de romance e todos eles têm algo em comum, muita sensualidade. Então se você gosta de romance hot, com bastante cena quente, não tô falando de uma, não tô falando de duas, eu tô falando de várias cenas quentes, tenho certeza que algum desses livros que eu vou citar ao longo desse vídeo vai chamar a sua atenção. Então antes da gente começar a falar sobre essas histórias, eu peço para você se inscrever aqui neste canal, deixar like nesse vídeo. Estamos com a meta de bater 10 mil inscritos, sempre estamos com essa meta, então ajuda a gente se inscrevendo, fazendo parte dessa comunidade. Agora então bora falar sobre os livros que eu li nesses últimos dias. O livro aqui que eu li foi Infelizmente Sua, da Tessa Bailey. Eu li esse livro quando eu tava no auge da ressaca literária em agosto, então a história meio que não funcionou de todo por causa da ressaca literária, mas ainda assim foi uma experiência muito boa, ainda mais se estamos falando de romance mais quente, mais erótico. A gente já sabe que a Tessa Bailey é uma autora que adora comédia romântica, mas ela também gosta muito de cena quente, e Infelizmente Sua eu acho que é o livro que ela mais traz isso. Eu não li Secretamente Sua, que é o primeiro livro dessa duologia, mas esse aqui, menina do céu, é muito quente, tem muita cena. A primeira frase que começa a história já é uma frase de conotação sexual, então a gente vê que a Tessa, ela não tá pra brincadeira, ela realmente trouxe ali todos os seus atributos, né, nesse livro aqui dela. E aqui nós vamos acompanhar a história do August, que é um ex-fuzileiro naval. Ele acabou perdendo um grande amigo em uma das últimas missões que eles tiveram, então ele acabou sendo dispensado e resolveu então comprar uma vinícola. O sonho do melhor amigo dele era produzir vinho, então ele resolve que ele vai fazer o sonho do amigo dele tornar-se realidade. O problema é que o August não entende absolutamente nada de vinhos, nada do processo de maturação da fruta, de como deixar a uva agradável no paladar, então ele acaba meio que metendo os pés pelas mãos. E isso se resulta em um grande fracasso, né? O vinho dele é simplesmente horrível, nenhuma das competições que ele vai, as pessoas elogiam ele. E aí, em uma dessas competições, onde as vinícolas mostram os vinhos que estão sendo produzidos, que ele vai conhecer a Natalie Voss. A Natalie é filha de uma das pessoas mais importantes daquela cidade. Os vinhedos da família são muito conhecidos, então eles produzem vinho e ela tem uma certa familiaridade com o processo, já que a família dela produz vinhos. E ela tá ali na cidade porque ela perdeu o emprego e de quebra também perdeu o ex-noivo. Então ela tá precisando pensar muito sobre os próximos passos dela e recomeçar a sua vida. E ela então acaba conhecendo o August nessa competição. O primeiro contato entre eles é muito sensual. Eles meio que gostam um do outro, porque o August é muito bonito, a Natalie também. Então eles estão tecnicamente solteiros, podem ter algo a mais, rola um flerte entre os dois. Só que o August, que sempre acaba falando muito sem filtrar aquilo que ele quer falar, ele acaba sem querer ofendendo a Natalie. E isso já é o fim da possível faísca que existia entre eles. A partir de então, um ódio mútuo se cria entre os dois, ainda mais porque na competição ela acaba detonando o vinho dele. Não mentiu, né, gente? Porque o vinho dele parecia com vinagre, só que ele não gostou muito das palavras que ela usou, então eles acabaram meio que se odiando. Só que algo vai juntar esses dois. Lembra que eu falei que a Natalie perdeu o trabalho e também o namorado? Pois é, acontece que ela quer voltar para Nova York e dar a volta por cima, mas para isso ela quer investir em uma nova empresa, ela quer criar uma empresa do zero e para isso ela precisa de quê? Dinheiro, né? E ela tem uma herança que o pai dela deixou, só que o pai dela colocou um empecilho para ela ter acesso a essa herança. Ela precisa estar casada. E aí você já imagina, né, gente, para onde essa história vai correr. Sabendo que o August também tá precisando de dinheiro, ainda mais porque todo o trabalho dele ali na vinícola tá indo pro lixo e nenhum banco está disposto a dar empréstimo para ele porque ele não tem muita credibilidade, ela resolve propor então esse acordo onde os dois vão se casar. Assim ela pode conseguir a herança dela e pelo fato dela estar casada com ele, o sobrenome dela pode abrir portas para que ele consiga um empréstimo do banco. Eles vão ter que deixar esses mal entendidos de lado se quiserem
querem fazer essa história dar certo, ainda mais porque eles também precisam convencer toda a cidade de que esse relacionamento deles é real. A gente já parte aqui então do princípio de que é um romance de conveniência que eu particularmente amo. Eu acho que vocês já sabem que essa é uma das minhas tropes favoritas. E é um romance atrelado a muita sensualidade. Dá pra ver que tem muitas faíscas entre os personagens, tanto pelo fato deles meio que se odiarem, então eles vão constantemente brigar um com o outro. O August tem esse problema de sempre falar demais e pensar depois, então tem várias situações onde ele vai acabar falando muito o que não deveria e vai magoar a Natalie, mas também vamos ter a faísca da tensão sexual entre os dois. De cara, a gente sabe que os dois são muito atraídos um pelo outro, só que por causa do orgulho eles não querem ceder a essa atração. Só que imagina isso, você estando casado com a pessoa, você tendo que conviver ali com ela 24 horas. Aí que vai ficar difícil realmente fingir que aquela pessoa não te afeta. E é basicamente então essa dinâmica que a gente vai acompanhar aqui em Infelizmente Sua. Como eu comentei com vocês, eu tava numa ressaca literária, então eu demorei quase 2 semanas para finalizar esse livro, porque eu tava numa fase muito difícil, assim, em relação a ler. O meu ritmo tava muito lento, eu não tava conseguindo avançar, mas apesar disso ter flopado um pouco a minha experiência, porque poderia ter sido muito melhor, ainda assim foi uma leitura extremamente gostosa, confortável, onde você quer saber mais sobre os personagens e mergulhar um pouco mais nas questões pessoais de cada personagem. De todos os livros da autora que eu já li, esse é definitivamente o mais quente até agora, então se você gosta de muita sensualidade, você vai ficar embanquetado aí com as cenas quentes que a autora preparou para nós. O segundo livro que eu li, também lançamento, e esse era um livro que estava na minha lista há muito tempo, eu vejo muitas pessoas comentando sobre ele, é Farejando o Amor. A Lana Ferguson é a mesma autora de A Babá, que é um livro que eu sempre quis ler, mas eu acabei não lendo. Como eu disse, é um livro que eu sempre quis muito ler, porque eu vejo a capa, né, bastante aí nos IGs gringos, nas recomendações, e a Globo Livros então lançou esse livro recentemente. Pensa no livro A Hipótese do Amor da Ellie Resolute. Pensou? Agora pensa no livro A Noiva Dela. E aí agora você vai mesclar os dois e você vai ter Farejando o Amor. Nesse romance, a autora ela acaba meio que mesclando os universos dos humanos com o universo dos lobisomens. Então aqui a gente tem 2 protagonistas, a Mackenzie e o Noah. Ambos são médicos e trabalham no mesmo hospital. Eles são colegas de trabalho. Só que eles nunca se falaram, até porque o Noah é aquele médico muito taciturno, ele tem uma reputação assim bem intensa no hospital. Todo mundo acha ele meio grosso, meio rabugento, então as pessoas não falam muito com ele porque ele é muito reservado. E a Mackenzie é o completo oposto. Ela é uma pessoa bem animada, que faz amizades muito fáceis, e é justamente por isso que a sua avó está o tempo todo tentando encontrar um namorado para ela. Só que todos os encontros que ela teve foram muito ruins, tanto de humanos quanto de sobrenaturais. Todos os caras eram bizarros e esses encontros então não foram para frente. A Mackenzie tá cansada da insistência da avó dela de ficar o tempo todo fazendo ela ter que ir nesses encontros, então ela finge pra avó dela que encontrou o namorado, que ela tá namorando. O problema é descobrir quem vai ser esse tal namorado. Corta aí para o Noah, que está passando por uma situação relativamente parecida. O Noah é um dos melhores médicos do hospital. Ele é um cirurgião cardiologista e interventista, só que ele também é um alfa. E naquele contexto, os alfas representam um tipo diferente de lobisomens. Eles são homens mais possessivos, que se descontrolam mais fácil. Então existe todo um estereótipo a respeito do que são os alfas. Justamente por isso, o Noah nunca falou pra ninguém que ele era um alfa. Ele sempre escondeu essa informação, até que o conselho do hospital simplesmente recebe uma denúncia dizendo ali que o Noah é um alfa. De uma hora pra outra, todo mundo começa a achar que o Noah vai ter um acesso de raiva do nada, que ele vai se transformar em lobisomem, que ele vai ser incontrolável. E isso deixa ele em uma situação muito desconfortável, porque ele sempre foi uma pessoa muito controlada, uma pessoa que ninguém via problema nenhum, e de repente todo mundo começa a pensar o pior dele só pelo fato dele ser um alfa. Como que ele vai poder contornar essa situação? Dizendo que tem uma parceira, porque as parceiras dos alfas, basicamente a sua esposa, elas têm o poder de acalmar os alfas. Então falar que ele tem uma parceira vai trazer um pouco mais de tranquilidade para o conselho do hospital. O problema é que ele não tem uma parceira, e aí vocês entenderam, né?
como que esses dois personagens vão se conectar. Então teremos aí um relacionamento falso, onde os dois personagens vão ter que fingir que estão juntos no relacionamento. Ela fingindo pra avó que ele é o namorado dela e ele fingindo pra todo mundo do hospital que ela é a parceira dele. E como eu falei pra vocês, a parceira é o nível acima de ser uma esposa e acima de ser uma namorada. É como se fosse uma pessoa realmente muito importante, uma conexão assim de milhões que você tem com poucas pessoas. Por isso que os dois meio que acabam se tornando o casal do hospital, porque ninguém imaginava que os dois teriam alguma coisa. E de repente agora os dois estão ali meio que demonstrando que estão no relacionamento, então isso também vai trazer muitas fofocas, né? E muitos empecilhos também para esse casal manter essa farsa. Um detalhe interessante nessa história é que a autora ela vai trazer esse negócio do nó dos lobisomens. É algo que apareceu no livro da Ellie Hazelwood. Eu não sei direito explicar para vocês o que seria esse nó, mas é basicamente uma coisa que tem ali abaixo das bolas do cara, e aí quando eles estão tendo relações com as parceiras, esse nó incha e prende a parceira no corpo dele, entendeu? Então eles acabam meio que ficando juntos. Isso dá muito prazer e muita sensibilidade para ambos, então é uma coisa que a autora traz aqui nessa história também. Farejando o Amor é um livro extremamente quente. Se você leu A Hipótese do Amor, leu Noiva, queria uma história que fosse uma mescla dos dois, mas que tivesse muito hot, leiam esse livro porque vocês não vão se decepcionar. Tem muito hot. Tem tanto hot que até me incomodou um pouco, sabe? Porque eu achei que foi um pouco demais. E há uns hots, assim, muito bem escritos, com muita sensualidade, há muita tensão sexual entre os personagens. A autora, como eu falei, ela mescla bastante essa parte humana com seres sobrenaturais. Então a gente tem ali os personagens também se transformando em lobos. A mocinha vai ter uma fase que vai estar no cio. É uma coisa meio doida quando você imagina, quando você tá lendo, mas é interessante, é bem diferente assim dos livros que eu li, só que ele é um clichêzão, porque o enredo não tem nada demais, é um enredo muito básico, o famoso do fake dating, tá? Então não tem muitas reviravoltas, você não vai ser surpreendida em relação a isso. O que a autora traz de diferente na história é contar esse tipo de enredo com personagens que são lobisomens. Então fica aí a recomendação se você gosta de cena quente e se você gostou muito aí desses livros da Ellie Hazelwood e queria um livro que fosse uma mescla entre os dois. E minha última leitura, que também foi extremamente sensual, foi Um Feliz para Sempre Impossível. Esse é o segundo livro de uma série de duas autoras. O primeiro livro é O Encontro Não Tão Inocente, que eu já recomendei aqui pra vocês. É um livro extremamente gostoso, muito sensual e muito engraçado mesmo. Eu acho que as autoras elas conseguem fazer essa junção da comédia com essa parte mais quente muito bem. Não tem ninguém que coloque defeito nas cenas quentes dessas mulheres. E esse era um livro que eu já queria muito ler, eu tava doida pro lançamento dele, graças a Deus Aller que lançou esse ano. E também foi uma história muito envolvente. Para vocês entenderem um pouco o contexto, a história é focada em um grupo de pessoas que estão fazendo filmes para uma plataforma de streaming. O primeiro livro trouxe o casal que eram os protagonistas da primeira produção, e aqui no segundo volume a gente vai ter meio que a mesma coisa. Os dois personagens principais são os atores principais que vão participar de um filme também. Só que diferente do primeiro volume, esse filme é um pouco mais sensual. Ele é um pouco mais, assim, mais caliente. Sabe 365 dias? Então, é nesse nível aí, com muita cena quente, que vai deixar o povo ali excitado. É isso que eles querem trazer, então, pra essa história. Só que os nossos protagonistas são muito peculiares. Do lado masculino, nós temos o Callum Lieberman. Ele é um ex-boy band, um cara que fez muita fama com seus dois melhores amigos na adolescência. E atualmente, ele é dono de uma rede de pizzarias muito conhecida, a Slice Baby. Ele cozinha uma pizza como ninguém. E ele é uma pessoa, assim, muito divertida, muito bem-humorada, mas que claramente sempre se coloca em situações um tanto complicadas. Ele tem um péssimo costume de transar com madrinhas de casamento. E em uma dessas, uma sextape dele acabou vazando na internet. Então ele acabou se tornando o ícone sexual. Por isso que ele é escalado para fazer parte desse filme sexual, já que ele tem muitos dotes. Só que acontece que a produtora ainda não tem nenhuma
coestrela para contracenar com o Calum. Não tem nenhuma atriz disponível para fazer o par dele nessa história. Até que surge a solução através da Winnie Baker, uma ex-atriz mirim de filmes cristãos. Pois é, nós temos então aqui uma menina, uma atriz mirim que cresceu aí nos holofotes fazendo filmes cristãos. E ela desde muito cedo foi doutrinada por seus pais, que eram extremamente rígidos e rigorosos, além de muito religiosos. Então ela meio que cresceu nesse mundo cristão. Todas as suas amizades também vieram de pessoas que eram da igreja, que faziam parte meio que do mesmo universo. Ela fez votos de castidade, acabou casando com 18 anos. Então assim, a Winnie sempre seguiu as regras ao máximo porque ela vivia aquilo era a realidade dela. Só que ao mesmo tempo que ela tentava fazer tudo certo, as coisas davam muito errado, porque ela tem narcolepsia, que é um distúrbio neurológico que não controla o sono. Então ela simplesmente dorme do nada. Ela sente muita sonolência e acaba meio que dormindo em situações extremamente aleatórias. E foi exatamente nesses momentos que ela teve ataques de narcolepsia que ela acabou protagonizando seus maiores escândalos. E o último deles foi meio que acabar dormindo num Coachella da vida. E a matéria que saiu no jornal foi que ela estava super drogada, que não conseguia nem levantar. Isso claramente acabou deixando a carreira dela no chão. Ela já perdeu todos os contratos que ela tinha para filmes religiosos. A família dela também virou as costas para ela. E tudo piora quando ela acaba se divorciando do seu marido após uma traição dele. Esse filme surge com uma chance dela se desamarrar de tudo aquilo que ela ouvia dos pais e do marido, de tudo aquilo que aprendia e até mesmo se conectar com sua própria sexualidade, já que ela nunca teve orgasmo na vida dela. Mas o problema pode ser justamente esse, porque como que ela vai fazer as cenas quentes do filme se ela nunca nem teve orgasmo? É então que ela resolve pedir ajuda para sua coestrela, o Calum, para que ele possa ajudá-la a descobrir os prazeres carnais. Só pelo contexto do enredo, a gente já sabe o nível de hot dessa história. E sim, vamos ter muita cena quente nesse livro. Eu acho até mais que o primeiro, inclusive. Eu adorei que a autora trouxe uma atriz que era do ramo cristão, do ramo religioso, porque ela quebra muito estereótipos e ela vai mostrar um outro lado da moeda. Eu achei muito legal porque traz essa dicotomia entre uma personagem que cresceu nesse meio, mas que percebe que isso pode ser uma prisão para ela. E a Winnie, ela vai se desprendendo disso, vai aprendendo mais sobre o próprio corpo, sobre o que dá prazer a ela, já que ela ficou casada há 14 anos e nunca teve nenhum orgasmo na vida dela. E ela vai aprender tudo que tem que aprender ali com o Calum. Eles se envolvem até que muito rápido para a história, porque o livro é dividido em duas partes. Então as autoras não enrolam demais para os personagens ficarem juntos. Eles vão ter essa interação realmente mais sexual à medida que os sentimentos entre eles vai começar a florescer. E aí a gente vai ver também outras situações que vão colocar mais empecilhos aí para esse casal sair do papel. Além da parte erótica do livro, outra coisa que chama muito a atenção é a narrativa, porque as autoras, como falei, elas vão muito pra comédia. São cenas, situações e diálogos um tanto absurdos, porque eles são muito, muito engraçados. E é impossível você não dar gargalhadas com esse livro. Toda essa diversão, esse bom humor que eu tinha encontrado no primeiro volume, eu encontrei aqui novamente. Por isso que foi uma ótima experiência. E é interessante também porque o livro, ele meio que descomplica o sexo, sabe? As autoras falam tão abertamente sobre o tema, sobre brinquedos, sobre sentir prazer, sobre conteúdo adulto na internet, enfim, sobre o tema em si, que elas tiram um pouco esse tabu que a gente tem a respeito do sexo, porque ali na história é muito natural, é algo muito tranquilo, sabe? Então eu gosto muito da narrativa dessas autoras por causa disso, delas misturarem assuntos tão sérios, entre aspas, com coisas tão normais no nosso dia a dia, tão engraçadas, que deixa a história realmente muito envolvente. Só não foi um livro perfeito pra mim, porque eu acho que as autoras se estenderam um pouco demais na segunda parte. Eu acho que elas poderiam ter encurtado alguns momentos da história. Sabe quando você acha que os autores estão meio que enrolando pra fazer o final? Então, eu senti um pouco disso nesse livro. Mas fora isso, eu fiquei muito envolvida tanto com os personagens quanto com as cenas quentes e também foi uma boa leitura. Então fica aí essa recomendação. E é isso, gente. Esses foram os últimos lançamentos mais sensuais e apaixonantes que eu li recentemente. Espero muito que vocês tenham gostado das recomendações. Se você se interessou por algum dos livros, eu vou deixar linkado aqui abaixo o link na Amazon para quem se interessar. Compra pelo link, porque assim você me ajuda com uma pequena comissão. E me conta se você já leu os livros, se você conhece ou está na sua lista de leituras. Eu vou adorar saber. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!